Quero deixar aqui o meu boa noite aos irmãos da Igreja Batista Nova Aliança, em Taubaté. Acho que está chegando o momento de nós retornarmos aí ao nosso templo, né? Se continuar desse jeito, logo, logo estaremos juntos, né? Hoje nós vamos continuar a transmissão das mensagens aqui da nossa casa, né? E se Deus permitir, logo nós estaremos juntos lá na Igreja Batista Nova Aliança, ali na Vila Olímpia, Rua Dracena, 184. E já fica o convite aí para cada um congregar ali conosco, adorar a Deus juntamente conosco. Nós vamos começar com a palavra de oração e vamos para o nosso salmo. Hoje o nosso salmo é o Salmo 130, né? Na correria toda aí eu nem consegui me preparar para tocar um hino, né? Juntamente com os irmãos. Então nós vamos orar, vamos daqui a pouco pregar a palavra do Senhor. Então vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, somos gratos ao Senhor por mais um dia de vida, pelo privilégio de sermos teus filhos, temos a vida eterna. Queremos pedir agora ao Pai que o Senhor, que nos sondas, que nos conhece, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça e sensibilizar o nosso coração para podermos ser movidos pelo Espírito do Senhor, da maneira como Ele quer, para entregar a palavra do Senhor, de maneira que atinja o objetivo do Senhor em cada coração. Senhor Deus, se conosco, nós dependemos do Senhor, e pedimos a ajuda do Senhor agora, esperando que o Senhor seja honrado e glorificado em tudo que nós fazemos. E tudo que fizemos possa ser feito única e exclusivamente para a honra e glória do Senhor. Pois é no nome de Jesus que nós oramos, pedindo por isso. No nome dele oramos. Amém. Salmo 130, você pode deixar aí a sua Bíblia aberta, né? Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no Salmo 130, daqui a pouco nós vamos ler, né? Nós colocamos um título aí na nossa mensagem, assim, há esperança para o desesperado, para aquele que está em desespero. Esperança para o desesperado. Sabe, esse é o estado emocional do salmista aqui, no Salmo 130, ele está desesperado, né? O Salmo 130, ele é honesto acerca dessa necessidade desesperada do salmista. Se você for estudar, se você for pesquisar aí, né, o Salmo 130, ele é um dos 7 salmos penitenciais aí da Bíblia. Tá? Você encontra o Salmo 6, o Salmo 32, você encontra o Salmo 38, o Salmo 51, o Salmo 102, o Salmo 130 e o Salmo 143. São salmos penitenciais. Estes salmos aqui, eles expressam tristeza pelo pecado e pedem perdão a Deus pelos pecados. Martinho Lutero, que apreciava esses salmos, né, ele chamou os 4 desses salmos de salmos paulinos, tá? Por que ele chamou de salmos paulinos? Por causa do foco especial na fé e no perdão. Então ele chamou o Salmo 32, o Salmo 51, o Salmo 130 e o Salmo 143 de salmos paulinos. Ele disse que eram seus salmos favoritos, né? Como em suas próprias palavras, e assim, eles nos ensinam que o perdão dos pecados é concedido sem a lei e sem as obras. Martinho Lutero, ele descobriu isso, né? Que há perdão para os pecados sem a lei e sem as obras. Existem pessoas hoje que pensam que podem conseguir o perdão para os pecados através da lei, da guarda da lei e através da realização de boas obras. E Martinho Lutero descobriu nesses salmos que o perdão é sem a lei e sem as obras, né?
O Salmo 130, ele inicia-se bem lá embaixo, né? Ele começa nas profundezas do mar. Muitas vezes esse salmo tem sido chamado pelo nome latino de profundis, ou literalmente aí, das profundezas. E aqui, né, certamente, né, como já disse aí Samuel Cos, certamente ele sobe rapidamente das profundezas da angústia para as alturas da segurança, né? Esse Samuel Cos, ele chamou aí o salmo de um pequeno evangelho, anunciando as verdades que os homens de todas as épocas precisam conhecer. O salmo, ele é um pedido de ajuda, ele é um clamor pelo perdão, e é um esperar pelo Senhor com esperança. Tá, vamos ler o Salmo 130. Das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. E ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Sabe, então, o salmista clama ao Senhor, né, de um lugar de profunda dor e angústia. Né? Em primeiro lugar, ele está chorando nas profundezas. Versículos 1 e 2, como nós lemos aí. As profundezas retratam um lugar abaixo da superfície. Na verdade, é como um buraco profundo em meio ao oceano. Compare isso com o Salmo 124, nós estamos perto aqui, versículos 4 e 5, e diz assim: então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. As profundezas, né, aqui, representam um momento em que você atinge o fundo do poço. E você percebe, então, que você não pode sair dali sozinho. Alguém disse assim: ajude-me, Deus, o fundo da minha vida se aprofundou ainda mais. Você pode imaginar essa situação aí? Você chegar ao fundo do poço e, de repente, o fundo do poço se torna mais profundo ainda. Olha o Salmo 69, versículos 1 a 3. Se eu não me engano, deixa eu ver se é isso. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar. A minha garganta se secou. Os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Sabe, se você parar para pensar aqui nessa situação, né, daquela pessoa que chegou ao lugar mais profundo, né, o fundo do poço, aquele momento em que a pessoa está ali, né, quase não tendo mais para onde correr. Jonas, capítulo 2, versículo 2, ele diz assim: e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Tem um versículo em Lamentações também, deixa eu ver se eu pego aqui. Lamentações, capítulo 3, versículo 5, diz assim, deixa eu ver se é isso mesmo.
Diz assim: edificou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Aí você vê aqui a tristeza de Jeremias, né? O versículo 6 diz: assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos há muito. Cercou-me de uma sebe, não posso sair. Agravou os meus grilhões. Você pode imaginar a situação? Quando é que você chega a um momento como esse? Sabe, é quando você reconhece que a sua própria vida depende de Deus e somente de Deus. E aí você clama a Deus por misericórdia. Eu quero dizer para você, não deixe de clamar ao Senhor quando você estiver nas profundezas. É nesse momento que você precisa continuar clamando a Deus ainda mais. Eu li uma vez um livro de Corrie ten Boom, que escreveu The Hidden Place, ou O Esconderijo. Acho que alguns até traduzir como lugar secreto. Mas ela que escreveu esse The Hidden Place, né, o esconderijo, ela foi enviada a um campo de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha. E por que ela foi enviada para lá? Por esconder judeus em sua casa. E Corrie, ela escreveu uma vez: não há cova tão profunda em que o amor de Deus não seja ainda mais profundo. Não há cova mais profunda em que o amor de Deus não seja ainda mais profundo. Você está na profundeza, mas o amor de Deus ainda é mais profundo. Ou seja, é isso que você precisa, né, lembrar quando o fundo do poço desabar em sua vida, ou seja, Deus ainda está lá. Deus ainda está lá escutando o seu clamor, né, ouvindo o seu clamor. Mas volte para o Salmo 130, lá no versículo 3, nós encontramos o problema aqui, né, que está deixando o salmista nessa situação. Ele diz assim: se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Ou seja, nesses versículos nós descobrimos o problema específico, né, desse salmo. Onde é que o fundo do poço desabou, né, a ponto de levar o salmista a clamar por misericórdia? E você vê que tudo aqui tem a ver com o pecado e a culpa pelo pecado. Se Deus mantivesse um registro dos pecados, quem subsistiria? Você poderia ficar diante de Deus se Deus mantivesse um registro dos seus pecados? A Bíblia nos diz que um pecado é suficiente para afastar uma pessoa do céu. Mas e se Deus mantivesse o registro de todos eles? Sabe qual é a resposta assustadora a essa pergunta? É que Deus tem um registro. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20. Se você estiver com a sua Bíblia aí. Apocalipse, capítulo 20. Deixa eu abrir aqui. Versículo 12 e o versículo 13, que diz assim: e vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Um registro de tudo que a pessoa tinha feito. A verdade é que nenhum de nós pode estar diante de Deus em nossos pecados. Tem um escritor, P.T. Forsyth, que escreveu o seguinte: não há profundidade tão profunda para nós como quando Deus revela sua santidade ao lidar com o nosso pecado. Não há profundidade tão profunda para nós como quando Deus revela sua santidade ao lidar com o nosso pecado. E aí nós começamos a ter os nossos problemas. Em Romanos, capítulo 3, versículo 19, Romanos 3, 19 diz assim: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz
Aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. Olha o versículo 23, assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, qual é a resposta? Nós precisamos clamar a Deus por misericórdia. Nós precisamos ser como aquele coletor da parábola em Lucas 18. Vamos abrir lá em Lucas 18, você talvez se lembre. Versículo 13 diz assim, né, do fariseu e publicano. 13 diz: o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Nós precisamos clamar a Deus por misericórdia. O Salmo 130 trata da necessidade de nós nos aproximarmos de Deus. E uma das coisas que nós aprendemos em nossa caminhada cristã é que quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais conscientes das profundezas do nosso pecado nós nos tornamos, né, mais conscientes. E quanto mais conscientes aí dessas profundezas, mais conscientes aí nós nos tornamos da nossa grande necessidade por misericórdia e perdão de Deus. Você já parou para olhar na necessidade que você tem de misericórdia e perdão de Deus? E isso me leva a um outro ponto importante, que é a relação entre o perdão e o temor, ou o perdão e o medo aqui. Volte para o Salmo 130, veja o versículo 4, diz assim: mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Se Deus mantivesse um registro de pecados, ninguém poderia ficar, mas com Deus há perdão, e diante disso, Deus deve ser temido. A palavra perdão aqui, ela é especial. Ela ressalta aqui, não o perdão humano, mas o perdão divino. Então, ela está ressaltando o perdão divino ao invés do perdão humano. Em outras palavras, este é o único perdão que realmente importa, que realmente conta, né? Perdão humano, ele é importante? É importante. Mas sem o perdão de Deus, nós estamos perdidos. Perdão divino, ele é um ato de misericórdia de Deus. E esse ato de misericórdia de Deus remove o registro dos nossos pecados, né, que estão contra nós. Abra sua Bíblia no Salmo 103, e eu vou ler a partir do versículo 8. Diz assim: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Sabe, se Deus mantivesse o registro de pecados, ninguém resistiria, ninguém resistirá. Mas com ele está o perdão, e ele afasta de nós as nossas transgressões. Na epístola aqui aos Hebreus, capítulo 10, versículo 17, diz assim: e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Sabe, não é que Deus, de alguma forma, se esqueça do que fizemos. Não é um caso de amnésia divina. Em vez disso, Deus não mantém um registro dos nossos pecados no sentido de julgamento. Quando você coloca a sua fé em Jesus Cristo, Deus escolhe não se lembrar dos seus pecados e não irá puni-lo, né, em razão dos seus pecados. Ele não nos trata como os nossos pecados merecem. O Novo Testamento nos diz que, em vez de falar contra nós, contra os nossos pecados, Jesus Cristo nos defende.
Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 1. Eu vou ler os versículos 7, 8, 9 e 10. Mas, se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eu faço uma pausa aqui para perguntar: você já entregou sua vida a Jesus Cristo? Né? Ele já purificou, né, através do seu sangue, todos os seus pecados? Olha o versículo 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 10, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Versículo 1 do capítulo 2 de 1 João, meus filhinhos, estas coisas eu escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E eu pergunto a você, Jesus já é o seu advogado? Já é aquele que defende você? Sabe, as pessoas estão achando que uma igreja vai resolver o problema do pecado, que um batismo, que obras, que a lei, nenhuma dessas coisas vai resolver, porque quem resolve é Jesus Cristo, como diz aqui o versículo 7, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aquele sangue que foi derramado na cruz do Calvário é o único que pode purificar você de todo pecado. Se você não entregar sua vida a Jesus Cristo, você não será salvo, não terá o perdão, não terá a purificação dos seus pecados. Essa que é a verdade, né? Tão simples, mas tão difícil de algumas pessoas entender, que a salvação, ela só existe em Jesus Cristo. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É a verdade bíblica, ou seja, se Deus mantivesse um registro dos pecados, quem é que resistiria? Mas com Deus há perdão, por isso Deus deve ser temido. E aí eu pergunto, qual é a relação entre perdão e o temor, o perdão e o medo? Volte aí para o Salmo 130, né? Que fala no versículo 4, mas contigo está o perdão para que sejas temido. Antes de tudo, nós tememos a Deus no sentido de que só com Deus há perdão. Ou seja, esse perdão só vem por meio dele. Quando Jesus perdoou o paralítico, né? Lembra dessa história aí? Vamos dar uma olhada lá em Marcos, capítulo 2. Né? Quando Jesus perdoou o paralítico, né, que foi baixado para dentro daquela casa, o versículo 7 é o versículo que eu quero destacar de Marcos 2, né? Os fariseus ficaram ali pensando, né? Vou ler do versículo 1 até o 7. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares juntos à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estavam e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Então, eles estavam pensando nisso. Quem é que pode perdoar pecado? Ele aqui está blasfemando, só Deus pode perdoar. Bem, se Deus é o único que pode perdoar pecados, então, sem Deus, né, não há perdão para o pecado. Né? Sem Deus não há perdão para o pecado. Sem Jesus não há perdão para o pecado. E se somente Deus pode perdoar pecados, sim, Deus deve ser temido. Abra sua Bíblia em 1 Reis. 1 Reis, né? Lá no Velho Testamento.
1 Reis, capítulo 18, quando há aquela oração, né, de dedicação ali. Deixa eu ver. 1 Reis, não é 18, é 1 Reis 8. 8, né, quando tem aquela oração, Salomão está orando a Deus, olha o que ele diz lá no versículo 39. Ouve tu, então, nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e age, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Então, Deus concederia o perdão para que as pessoas temessem a Deus, porque com Deus está o perdão. Mas há outra maneira de você relacionar o perdão ao temor a Deus, o perdão e o medo. Pois o perdão, ele nos leva a uma adoração e a uma reverência a Deus mais intensas, né? Tanto a adoração como a reverência ali, né? Volte para o Salmo 130, só para você ver essa relação, né? Perceber, eu vou substituir uma palavra, né, que é o temido lá do versículo 4, por outra palavra. Deixe-me ler. Mas contigo está o perdão para que sejas adorado. Está percebendo isso? Deus mostra esta misericórdia, não para que os homens pensem levianamente do pecado, mas para que possam magnificar, digamos assim, a sua paixão, a sua compaixão, né? E prestar-lhe a reverência devida ao seu nome. Isso foi dito por Samuel Cos. Então ele diz o seguinte: Deus mostra esta misericórdia não para que os homens pensem levianamente do pecado, mas para que possam magnificar a sua compaixão e prestar-lhe a reverência devida ao seu nome. Então há medo em ambos os lados do perdão, né? Você olha ali para Deus e vê que só Deus pode perdoar. Então Deus deve ser temido, nós devemos temê-lo. Mas uma vez que nós somos perdoados, também tememos ao Senhor, pois o consideramos como ainda um Deus que deve ser adorado, né, com mais reverência, com temor, né? Ninguém, como diz Charles Spurgeon, um grande pregador inglês, ele diz assim: ninguém teme ao Senhor como aqueles, ninguém teme mais ao Senhor como aqueles que experimentaram o seu amor perdoador. A gratidão pelo perdão produz muito mais temor e reverência a Deus do que o medo da punição. Então você foi perdoado, então você ama mais, você teme mais, você reverencia mais. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 47. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Lembra da pecadora que foi perdoada ali? Né, que entrou lá, já sentou-se à mesa e uma mulher, né, na cidade, começa a contar toda aquela situação toda, né? E a mulher entra ali e faz toda aquela honra para o Senhor Jesus, né? Que ele não recebeu o ósculo, ele não recebeu um tratamento com honraria, mas a mulher chegou ali e diz assim, ó, ela ungiu, né? Assim, mas esta, desde que entrou, não tem cansado de me beijar os pés. Essa mulher pecadora, ela está fazendo isso porque ela foi muito perdoada, né? Então Jesus fala, a quem muito se perdoou,
mais amor. A quem pouco, pouco ama, né? Pouco amor. Essa relação aqui, né? Quando você está separado de Deus por causa dos seus pecados, você está realmente nas profundezas. Mas quando você clama a Deus por misericórdia em Cristo, né? Deus vai ouvir, Deus vai perdoar você. E isso me faz voltar lá no Salmo 130, né? E ver os versículos 5 e 6. E assim, que você vê a espera com expectativa daquele salmista. Ele diz aqui, né? Versículo 5. Aguardo ao Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pela manhã, mais do que aqueles que guardam pela manhã. O salmista, ele fez sua oração, ele clamou ao Senhor e agora ele espera ansiosamente pela resposta de Deus. A nossa esperança está onde? Está na palavra de Deus, versículo 5. Nós não estamos esperando por ajuda, nós estamos esperando pelo próprio Senhor. E a nossa esperança se baseia o quê? Em sua palavra. Então, não baseie a sua esperança, né, em sentimentos ou circunstâncias, baseie a sua esperança totalmente nas promessas de Deus, né? Confie nas promessas de Deus para você. Olha o Salmo 5. Salmo 5, versículo 3, diz assim: Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Ou seja, a pessoa está ali, né, apresentando a oração, esperando, procurando, né? Jeremias 29, versículo, deixa eu procurar aqui, versículo 11, Deus fala, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, quando você é perdoado pelo Senhor Jesus Cristo, você tem um futuro. O salmista dá uma bela descrição poética aqui, né? Dessa espera pelo Senhor, com essa expectativa quanto ao futuro, né? Qual é a imagem que ele cria? De vigias esperando o raiar do dia. Eu me lembro quando estava no seminário Batista Regular do Sul, muitas vezes fiquei ali de vigia à noite, né? Na biblioteca, ali, andando pelo terreno e esperando o raiar do dia, né? E a gente espera isso ansiosamente. A repetição da palavra esperar aqui é um artifício, né, poético, que aumenta aqui o sentimento, né, desse anseio, dessa expectativa, né, que já está embutido no Salmo aqui. Olha o Salmo 126, versículo 5, diz assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, né? Salmo 30, versículo 5, deixa eu ver se é isso mesmo. Salmo 30, versículo 5 diz assim: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E como era importante ver o raiar do dia, terminou o turno, você pode ir para seu quarto, pode descansar e assim por mais. Mas aqui o Salmo, ele termina mostrando a razão pela qual o salmista, né, tem para esperar no Senhor. Versículo 7 e 8. Espera Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção, e ele remirá Israel de todas as suas iniquidades, né? Nós estamos falando sobre esperar pelo Senhor com esperança. A primeira parte de esperar no Senhor é clamar a ele por misericórdia. A segunda parte é esperar pelo Senhor com expectativa. E a terceira parte é simplesmente colocar essa esperança no Senhor. O salmista, ele está em meio, em modo de espera, vou dizer assim, né? Quando ele se vira repentinamente para os companheiros dele, né?
e os incentiva a colocarem aí a esperança no Senhor. E tem 3 coisas nesses versículos aqui que nós precisamos ver, né? A primeira parte aqui diz que com o Senhor está o amor infalível. Ele fala assim: espere Israel no Senhor, porque no Senhor há misericórdia. Essa palavra misericórdia aqui, né? Ela carrega esse significado desse amor infalível, ou seja, a misericórdia da aliança de Deus com o povo dele. Deus nunca quebrará a sua aliança com o seu povo. Olha o Salmo 86. Salmo 86, versículo 15. Diz assim: porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. Eu não vou ler lá, mas talvez seria interessante ler 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, fala assim: o amor nunca falha, né? O amor que nunca falha do Senhor por nós, pelo seu povo. Mas ele diz mais, lá no versículo 7, diz assim: com o Senhor está a redenção completa. E essa redenção, né, foi predita nos sacrifícios do Velho Testamento, do Antigo Testamento ali, né? Quando você olha para essa situação toda, né, você vê que, apesar, né, dela ter sido predita no sacrifício lá do Antigo Testamento, ela foi cumprida no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, deixe-me abrir aqui, capítulo 1, versículo 7, diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Veja lá, nós temos a redenção pelo seu sangue, temos a remissão das ofensas, né? Romanos, capítulo 3, versículo 23, eu já li, mas eu quero ler agora o 23 e o 24. Romanos 3, 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Versículo 24 diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, com o Senhor Jesus há redenção total. Né? Romanos 5, 20 diz assim, ó: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então o Senhor redimirá, o Senhor remirá o seu povo de todos os seus pecados, né? Lá no Salmo 130, do 2 ao 4, diz assim: o Senhor, escuta minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares a iniquidade, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. E aí, eu coloco aqui Mateus 1, o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 21. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Sabe, quero dizer para você o seguinte: a mensagem cristã é uma mensagem de esperança. Existe esperança para os feridos? Sim. Existe esperança para os desamparados? Sim. Existe esperança para o pecador? Sim. 1000 vezes sim. Aqueles que esperam no Senhor esperam com esperança. Posso dizer para você que a vida é cheia de espera, mas Deus nunca o desampara. Deus nunca o desapontará. Com o Senhor está o amor infalível, com o Senhor está a redenção completa. Tão certo como amanhã está chegando, Ele irá resgatá-lo. Quando você clama a Cristo por misericórdia, o Senhor Jesus Cristo ouvirá e responderá.
Ele nunca rejeitou ninguém, nunca rejeitará. Você pode estar afundado aí, né, sob o peso do pecado, ou você pode estar nesse momento clamando, chamando o Senhor das profundezas, né? E Deus está cheio de amor, cheio de misericórdia. Ele ouvirá a sua voz, ele estará atento à sua oração. Eu posso dizer o seguinte: não importa o quão ruim seja a sua situação, não importa o quão profundo seja o buraco, o amor de Deus é ainda mais profundo. E ele irá resgatá-lo das profundezas, onde quer que você se encontre. Aqueles que esperam no Senhor, esperam com esperança, porque em Deus há esperança para aquele que está desesperado. Então, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Peça perdão pelos seus pecados. Receba Jesus como seu Senhor e Salvador, e Ele salvará a sua vida. E dará para a sua vida um novo significado. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, agradecemos pelo Salmo 130, que nos mostra todas essas verdades que acabamos de apontar aqui para cada pessoa que está ouvindo a palavra do Senhor hoje à noite. Nossa oração é que o Espírito do Senhor trabalhe nessas vidas, nesses corações, e que nesse momento essas pessoas se entreguem a Jesus e confiem nele para a salvação de suas vidas, para o perdão dos seus pecados. Que ele seja Senhor dessas vidas. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos, agradecidos e confiados. No nome dele oramos. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Se o Senhor permitir, logo estaremos juntos ali em nossa igreja, na Vila Olímpia ali. Ok? Amém? Deus abençoe você.